Opa, bom dia. Então, hoje vamos demonstrar a derivada da função logarítmica, beleza? Então, ela é dada por uma f de x de ln de x e a sua derivada é 1 sobre x, beleza? Bom, vamos começar com os conteúdos necessários, no caso, pré-requisitos. O primeiro são as propriedades logarítmicas que a gente vai precisar, que o ln de b sobre c, o ln de b menos o ln de c, o ln de b elevado a n é n ln de b, e o ln de Euler é 1, porque é óbvio que é 1, beleza? E o limite exponencial fundamental, que ele é mais chatinho de demonstrar, não é muito difícil, mas sem L'Hopital, sem teorema do confronto, é piorzinho, mas a gente vai fazer do método indutivo, então vai ser mais fácil, beleza? Beleza, vamos começar pelos logaritmos. Bom, os logaritmos, eles surgem como uma tentativa de facilitar os cálculos, principalmente as multiplicações, no caso, né? John Napier, ele era escocês, se eu não me engano, e ele vai tentar ajudar a facilitar os cálculos na astronomia. Porque na época, por exemplo, você tinha que fazer muitos cálculos de astronomia, o Kepler vai vir depois, e daí todas as leis de Kepler, e um monte de cálculos da astronomia precisam disso, e ele vai tentar ajudar a resolver de forma mais simples. Bom, qual que é o conceito do logaritmo? É você criar uma tabela usando um número como base. O expoente que eleva, ele tem que corresponder a um outro número. Então, como assim? Bom, tenho aqui no desenho uma tabela de base 2. E os valores, os primeiros 8 valores que vão ser elevados. Então, nós vamos ter aqui x0, x1 até o 7, beleza? E os seus valores correspondentes aqui embaixo. Perfeito? Tá, mas para que eu uso isso? Por exemplo, se eu tivesse 16 vezes 8, eu teria que multiplicar 16 por 8. O que não é tão simples de fazer. No caso, nesse exemplo é simples, mas se eu tivesse um número muito grande, não seria legal, porque na época não tinha calculadora, então esse é o método analógico de você resolver. Hoje em dia você usa calculadora e dane-se. Porém, na época não tinha calculadora, então você tinha que resolver dessa forma. Eu vou ter que consultar a parte do 2 elevado a x, essa parte aqui, porque eu tenho o número pronto. Então, eu pegaria o que vale 16, que é 2 a quarta, e eu reescreveria isso aqui como 2 a quarta. Certo? E o 8, o que seria o 8? O 8 eu faria a mesma coisa, eu só procuraria onde é que tá o 8, que é aqui, ó, o 8 nessa daqui, na 2x aqui, beleza? Então você só colocaria o 8 como 2 ao cubo. Beleza? Ou elevado à terceira. Isso aqui tem que ser o quê? 2 elevado a 4 mais 3. Por que 2 elevado a 4 mais 3? Porque pensa, se você tiver 2 elevado a quarta, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E esse aqui, ele vai estar multiplicando por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, a quantidade que você vai multiplicar de vezes é a soma disso aqui, que é 2 elevado a 7, beleza? Que são 7 números, 4 mais 3, 7, beleza? Tá, então isso aqui seria, a resposta seria 2 elevado a 7, certo? E agora, eu tenho 2 elevado a 7. É só eu vir na coluna de cima do valor de x e ver qual corresponde, que é o 128. Portanto, isso aqui seria 128. Tá, como eu já falei do outro ali, aqui seria um jeito muito simples de calcular. Você calcularia talvez de cabeça e tal, e não importaria. Porém, se fosse um número muito grande, você não conseguiria calcular de cabeça. E só um adendo, que seria para caso fosse uma soma. Pensa, se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 5, eu poderia escrever esse 2 elevado a 6 como 2 elevado a 5 vezes 2, perfeito? E daí, com isso, eu poderia tirar o 2 a 5 que corresponde aqui nos dois, ó. E se eu tiro ele do cálculo ali, tiro ele pra fora, colocando em evidência, eu tiro um 2 elevado a 5 e coloco ele multiplicando um 1, pra ele voltar a ser o 2,5 que já tava lá dentro, mais um 2, perfeito? E isso aqui vai dar o quê? 2 elevado a 5, isso aqui é o quê? Isso aqui é 3, né? Isso aqui vale 3. Então, eu teria 2 elevado a 5, que é o quê? O 32. Show de bola? Então, esse aqui, ele vai valer 32. Então, aqui já entra o 32. Vezes 3, que dá o quê? 96, perfeito? Que seria um jeito também, utilizando o logaritmo daqui, para facilitar uma soma. Isso também seria possível de ser feito. Se você quiser conferir, 2 a 6 é 64, 2 a 5 32, 32 vezes 64, 96, beleza? Então, esse seria. Só que tinha um problema com essa base 2, é que os saltos eram muito grandes, ó. Então, ele acaba pegando um número que está se aproximando de 0,99, para você conseguir ter todas as variações possíveis. Então, é isso que ele faz, escolhendo outra base. Depois, um cara chamado alguma coisa Wright, eu não lembro o nome dele direito, mas era alguma coisa Wright, ele propõe pro Napier de criar um sistema de numeração na base 10. Mas o Napier morre e o Wright faz sozinho. E o sistema na base 10, ele acabou sendo muito mais útil do que o na base 2 ou na outra base que a gente tinha na época. No caso, o logaritmo ele cai em desuso a partir do surgimento da calculadora, porque daí já não era mais necessário, né? Então é mais ou menos isso
que eles criam para facilitar as contas. Em vez de você fazer uma multiplicação com dois números muito grandes, você coloca eles em uma outra base de numeração, soma os expoentes e calcula só no final. Tanto que, antigamente, eles vendiam os livros com todas as correspondências na base 10, para você fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Multiplica procurando nessa linha, e depois, quando você achar o 10 elevado a alguma coisa, você procura nessa outra linha aqui, entendeu? E seria mais ou menos assim que foi feito na época, beleza? Agora vamos para as propriedades dos logaritmos. A única diferença é que, por exemplo, um logaritmo na base Euler e não na base 10, ele é chamado de logaritmo niperiano de x. Por que Nipper? Por causa de Nipper. Então, ele que cria o logaritmo, ele que publica o primeiro ensaio sobre o logaritmo, então acaba se chamando logaritmo niperiano e também facilita a escrita, porque você não precisa colocar essa base aqui embaixo, beleza? Então, a gente vai trabalhar com esse logaritmo niperiano, correto? Correto. Vamos lá. Então, eu vou escrever 3 logaritmos e o logaritmo da divisão entre eles para ver como é que isso ficaria. O logaritmo de b na base a igual a x, o logaritmo de c na base a igual a y e o logaritmo de b dividido por c na base a igual a z. Daqui eu concluo algumas coisas, correto? Que a elevado a x é igual a b, que a elevado a y é igual a c, e que a elevado a z, isso que vai ser a parte importante, é b sobre c. Perfeito? Perfeito. Agora a gente vai fazer uma análise simples. Vamos pegar esse terceiro aqui, ó, e vamos ver o que eu consigo escrever com ele. Eu não consigo escrever que a elevado... O que aconteceu aqui? Opa! Eu não consigo escrever que a elevado a z é igual a b sobre c? Sim, mas eu consigo escrever isso em fatores de a? Consigo. Então, como é que eu escrevo? Que a elevado a z é igual ao quê? B sobre c. Só que b é ax. A elevado a x, no caso. E o que é meu c? É a y. E aqui a gente cai no caso contrário ao que a gente estava vendo antes, o que eu tinha explicado da soma. Porque se eu vou ter a x vezes, por exemplo, que x seja 3, e eu vou dividir por a y, que seja a vezes a, eu vou ter a subtração entre eles, né? Porque eles vão se cortar, então vai ficar ax menos... Opa, ax menos y, né? Então a gente só vai reescrever como ax menos y, né? Que você tira, portanto, que a elevado a z é igual a x mais y, perfeito? Só que eu tenho a mesma base, ó, a e a. Então a gente só vai passar o facão nas bases e reescrever isso aqui como z. Não, eu não posso colocar isso igual, porque estaria errado. Eu posso escrever aqui que z é igual a x mais y. Só que quem é meu z? O meu z, ele é aqui, ó. Ele é meu logaritmo de b na base c. Quem que é meu x? É meu logaritmo de b na... Opa! Meu logaritmo de b na base a. E quem é meu y? É o meu logaritmo de c na base a. Então eu só vou reescrever isso aqui. O z, ele é meu logaritmo de b na base c. De b... Opa! O logaritmo de b sobre c na base a, ele tem que ser igual ao quê? Ao meu logaritmo de o quê? O logaritmo, o x vale o logaritmo de b na base a. Então, logaritmo de b na base a mais o meu logaritmo de c na base a. Então, aqui tá provado essa relação. Opa, teve um erro aqui, né? Era uma subtração, na verdade. Aqui, na verdade, era uma subtração. Perfeito. Então, isso aqui vai ficar x menos y. E aqui vai ficar o quê? Log de b menos log de c, né? E está demonstrada a relação que eu queria demonstrar. Só falta trocar, né, o a pelo Euler e você vai chegar nessa belezinha aqui. Show de bola? Beleza, agora vamos para a próxima propriedade. O logaritmo de a elevado a n na base b é igual a n logaritmo de a na base b. Padrão, né? Só tombar o expoente e já era. Então, vamos lá provar isso aqui também. Vamos provar como? Vamos reescrever como log de o quê? De a na base b sendo igual a x e o log de a elevado a n na base b sendo igual a y. Perfeito? Perfeito. Daqui eu posso tirar o quê? Que bx igual a A, que by é igual a n, né? A elevado a n. Certo isso? Certo isso. Só que, quem que é meu a nessa segunda relação?
Quem que é meu A? O meu A é o BX. Então eu posso escrever, portanto, o quê? Que o meu BY, ele é o meu BX, que é o A, elevado a N, certo? E eu posso escrever, a consequência disso é que o meu BY, ele é igual ao meu BX vezes N, que é igual, se eu passar facão nas bases, vai ficar Y nas bases. É Y igual a XN. Agora é só substituir. Quem que é Y? Meu Y é o meu logaritmo de AN na base B. Quem que é meu X? É o log de A na B. E quem que é meu N? Meu N é o meu N. Então o N vai repetir. E aqui vai ficar o meu logaritmo de A na base B. Certo? Tranquila, 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 tranquila. Apaguei sem querer a base. Só colocar a base aqui. Centralizar pra cá. E fechou. Ficou essa relaçãozinha aqui que eu precisava demonstrar. Perfeito? Perfeito. Vamos pro limite fundamental agora. Limite fundamental exponencial. Vamos lá. O limite de x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x esse é o limite, na verdade, né? Eu quero provar o que ele vale. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pelo cálculo padrão, isso aqui tem que ser igual a L, né? Que é o meu valor normal que a gente coloca. Eu vou fazer um passo muito simples, que vai ser multiplicar os dois lados por Ln. Perfeito? Então, o que eu vou ficar? Eu vou ficar com o limite do meu Ln de 1 mais x elevado a 1 sobre x, perfeito? Sendo igual ao meu Ln de L, perfeito? Nada muito diferente do que a gente já sabe, né? Isso aí ficou bem simples de entender. Certo. Então agora a gente só vai começar analisando esse expoente. Eu vou, como eu mostrei aqui a lógica do log de A elevado a N na base B, eu vou fazer a mesma coisa aqui e vou tirar esse 1 sobre x aqui e vou jogar ele pra frente. Ele não vai cair na frente do Ln, ele vai cair na frente do limite, tá? Porque é a regra do limite. Ou na verdade eu não preciso colocar, né? Eu posso colocar aí também, tanto faz. Isso aqui vai ficar o quê? O limite de Ln... Opa, o limite, faltou o x tendendo a zero, de x tendendo a zero, do meu Ln de 1 mais x sobre x, perfeito? Isso aqui é igual ao meu Ln de L. Perfeito? Perfeito. Beleza, só que agora a gente vai fazer uma análise. Em quem? Nesse daqui, ó. Nesse meu limite aqui. Vamos lá, então. Quem que vai ser o meu limite quando o x está tendendo a zero por Ln? Vamos lá. O Ln, então... Deixa eu diminuir a letra. Vai ser o meu Ln de 1 mais um número muito pequeno. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. 0,001. Isso aqui é uma análise, a gente só tá testando para ver se é verdade. Para ver o que acontece com esse valor quando ele tende a zero. Certo? Por quê? Porque provar, você vai precisar provavelmente usar a regra de L'Hopital, o teorema do confronto, e não é o que eu quero usar, ou série de Taylor-Maclaurin, que eu não quero usar agora. Então a gente só vai fazer um teste pra ver como vai ser, né? Porque se você tá vendo essa derivada aqui, você provavelmente não vai usar, não quer usar aquilo lá, né? Você vai usar um conteúdo mais complexo pra explicar isso aqui. Sobre x, perfeito? É isso que eu vou ter. Isso aqui vai faltar só o limite com x tendendo a zero, mas isso não importa muito. A gente só quer ver o que vai acontecer aqui. Eu vou ter então o logaritmo na base Euler de 1 mais 0. Então, eu já vou escrever da forma correta, né? 1,0001. Perfeito? Isso aqui inteiro vai estar sendo dividido pelo meu x. O x tendendo a zero. Quem vai ser o logaritmo de 1,0001 na base Euler? Vai ser Euler elevado a y, que vai ser o valor desse logaritmo, dando igual a 1,0001. Qual tem que ser o valor de y? Qual tem que ser o valor de y para que o Euler tenda a 1,00000 infinitamente? Perfeito? Qual que tem que ser esse valor de y? O y tem que ser zero. Mas ele não pode ser zero, porque senão não vale. Ele tem que ser quase zero. Então esse y tem que estar indo para zero. Só que quem está indo para zero? O x, pô. Então, os dois estão indo para zero. Se os dois estão indo para zero, quem que eu vou ter? Se eu tenho um número indo lá para o zero e eu divido por outro número indo lá para o zero, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1, não vou ter 1? Eu vou ter 1. Isso aí.
eu vou ter o lindíssimo 1 como final dessa resolução. Então, eu posso dizer que todo esse valor, ele vai para o 1. E eu concluo que 1 tem que ser igual ao meu ln do L. Só que, aqui eu tenho o Eulerzinho, né? Perfeito. Só que vamos fazer a análise disso. Então, Euler elevado a 1 é igual a L. Se Euler elevado a 1 é igual a L, quanto que é o L? O L é Euler. Por quê? Porque Euler elevado a 1 é o próprio Euler, então L é Euler. Então, o que a gente conseguiu achar aqui? Que o meu L é Euler. Então, se eu for analisar aqui, ele é igual ao meu Euler. Então, eu posso dizer que disso aqui tudo, toda essa função aqui, todo esse limite é igual a Euler. Que era exatamente o que a gente queria provar. O limite fundamental de 1 mais x elevado a 1 sobre x dando Euler. Que é o que a gente acabou de provar. Perfeito? Que o L é igual a Euler e por isso dá esta resposta. Correto? Beleza. Agora a gente vai para a demonstração de fato. Demonstração que a nossa f' de x é igual ao limite de h tendendo a zero por ln de x mais h menos o ln de x dividido pela variação entre os intervalos, que é o nosso bendito h. Perfeito? Agora é a parte final, estamos na finaleira. Eu só vou ter que reescrever isso aqui da forma correta. Beleza. Agora, do jeito que eu tinha mostrado na outra, percebam isso aqui, ó, ln de x mais h menos ln de x. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser exatamente isso daqui. Correto? Vai ser o nosso ln de b sobre c. Perfeito. Então, a gente só vai reescrever daquela forma ali, né? Isso aqui vai dar pra gente o quê? Isso aqui vai dar pra gente o limite, para quando h vai lá pro zero, do nosso logaritmo niperiano de x mais h dividido pelo nosso x, perfeito? Perfeito. Sobre quem? Sobre o h, correto? Mas o que vale isso aqui? Eu posso fazer mais uma manipulação com esse hzinho aqui embaixo, com esse hzinho embaixo. Quer colocar ele? Como? Eu vou reescrever para dar para ver, tá? Isso aqui é seu limite de 1 sobre h com h tendendo a zero. Na verdade, esse h aqui ele estaria lá fora, né, do limite. Mas eu vou deixar aqui porque ele já vai para dentro. Perfeito? De x mais h sobre h sobre x. Perfeito. Lembra da regra do n? Essa regra aqui? Agora eu vou fazer o caminho ao contrário. Ele tá aqui, eu vou jogar ele lá para cima. Então, eu vou só aplicar essa propriedade. Então, eu vou dizer que isso aqui está indo para onde? Para o nosso limite de h tendendo a zero do nosso logaritmo niperiano de x mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Tá correto isso? Tá correto. Eu acho que tá correto. Vou puxar um pouquinho para baixo. E vamos analisar aqui dentro agora, que é a parte importante. Vamos perceber algumas coisas. A primeira coisa a ser percebida é uma análise desse x mais h, correto? Que ele vai ser o quê? X sobre x mais h sobre x. X sobre x é 1, então eu vou substituir isso aqui tudo por uma outra forma. Eu vou chamar isso aqui de o quê? De 1, linhada, 1 mais hx elevado a 1 sobre h. Perfeito? Então é isso que a gente conseguiu. Só que vai ter mais uma coisa que a gente vai ter que fazer aqui, que é uma mudança de variável nesse hx. Esse hx eu vou ter que chamar ele de t, porque vai ser muito ruim de trabalhar com ele desse jeito. Então eu vou adicionar uma observação aqui, que o nosso h sobre x é o nosso t. Disso a gente tira que h é t sobre x. E uma outra coisa fundamental, que se h ele for zero, ou se ele está indo para zero, né, no caso, né, se o h está indo para zero, o t também está indo para zero. Perfeito? Porque eu vou ter que chegar muito perto do zero, então vai estar todo mundo indo para zero. Se o h for zero, o t é zero. Correto? Então essa era o que a gente precisava pegar daqui. Agora vai vir a parte de reescrever. Vamos reescrever esse limite do jeito que está lá. Vamos trocar a linha e vamos escrever o quê? O nosso limite de t agora, né? Beleza. Agora, como o nosso h tende a zero, o nosso limite de t
tendendo a zero, porque o h tende a zero, então o t vai tender a zero. Então, eu estou fazendo a mudança de variável, se o h vai para zero, o t também vai para zero. Então, eu posso escrever que é o limite de quando o t vai para zero. Perfeito? Vai ser o nosso logaritmo uniperiano de quem? De 1 mais t elevado a 1 sobre o quê? Tx, né? Que era o nosso h, né? Eu estava levando h, agora eu vou levar tx. Perfeito. Só que isso aqui, vou ter que quebrar para conseguir deixar nessa forma aqui, ó. Nessa forma. Eu quero deixar dessa forma. Só que em vez do x vai ter o t. Então, eu vou mudar para ficar desse jeito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar um negócio de potências. Eu vou ter que botar elevado a 1 sobre t e elevado a 1 sobre x. Então, eu vou reescrever só, né? De uma outra forma. Eu vou reescrever como limite de t, t tendendo a zero, do meu logaritmo uniperiano de 1 mais t elevado a 1 sobre t. Vou colocar uma chave aqui para a gente conseguir elevar a 1 sobre x, perfeito? Então, perceba que se eu multiplicar vai ficar 1 sobre tx. Correto. Porém, olha o que eu posso fazer aqui agora. Eu posso só mandar esse 1 sobre x lá para frente, correto? Então, eu vou mandar 1 sobre x, limite de t tendendo a zero do nosso logaritmo uniperiano de 1 mais t sobre 1 sobre t. Só que, olha quem apareceu, logaritmo uniperiano de 1 mais t elevado a 1 sobre t, que é quem? Exatamente a fórmula do nosso Euler, perfeito? Então vai valer Euler. Isso aqui está indo para lá, então, igual a Euler. Só que, como é que isso vai ficar, então? Isso vai ficar escrevendo 1 sobre x vezes. O limite já não mais importa, certo? Porque eu tirei a variável t, então ele vai embora daqui. Isso aqui também já não vai mais importar. Quem que vai importar? O meu Euler. Então, o que vai sobrar aqui? O meu ln de Euler. Só que quem que é meu ln de Euler? É o meu próprio 1. Por quê? Porque o ln de Euler na Euler é 1. Por quê? Porque Euler elevado a y, por exemplo, se eu chamar isso aqui de y, ele tem que ser Euler. Então, portanto, y é 1. Fechou? Então vai ser 1 sobre x vezes 1, que é o próprio 1 sobre x, que é exatamente o que a gente queria achar, não era? Aqui, ó. Exatamente a nossa derivada. Fechou, galera? Esse foi o vídeo. Falou!